E aí, vamos estudar a lição? Super segunda-feira, não é dia de preguiça não, é dia de estudar, é dia de compartilhar, é dia de deixar Deus te usar, de ser alimentado pelo conteúdo extraordinário deste novo trimestre, desta semana em especial. O conteúdo de hoje está falando sobre livre-arbítrio. Deus criou o ser humano com sua livre capacidade de escolher. Olha, você sabe que o que Deus criou era simplesmente perfeito. Você se lembra que em cada dia da criação, eis que o que fez é muito bom, eis que o que fez é bom, é muito bom. Sabe por que era bom? Porque toda a criação tinha este processo de livre-arbítrio. Quando criou o ser humano muito bom, é exatamente porque o ser humano tem este livre-arbítrio. O ser humano não seria perfeito se não tivesse autonomia, não passaria de um robozinho, de uma máquina programada, comandada, só faz o que é solicitado, sem personalidade, sem capacidade de escolha. Logo, não seria perfeito. E quando Deus cria ao ser humano sua imagem, o ser humano sua imagem e sua semelhança, é porque dentro desta perfeição do ser humano está incluso um item chamado capacidade livre de escolha, livre-arbítrio, ok? Não, pastor, por que ele não impediu o mal? É porque os anjos também tinham livre-arbítrio. Quando o anjo se rebela, tornando-se o inimigo das nossas almas, como Satanás é hoje, é porque eles também, no seu estado de perfeição, possuíam essa capacidade de escolha, senão não seriam perfeitos. Mas por que Deus não impediu? Ei, presta atenção numa coisa. Você se acha o maior prejudicado por causa do pecado? Mas não é não, meu filho. Você não é o maior prejudicado por causa do pecado. O maior prejudicado ao conceder o livre-arbítrio para o ser humano é a pessoa do próprio Deus. Porque foi ele quem assumiu as maiores consequências, foi ele que perdeu a terça parte dos anjos, não foi você, foi ele que enfrentou uma acusação de injustiça no céu, não foi você, não foi eu, ele enfrentou isso. Foi ele que elaborou o plano para consertar todo este problema. Foi ele que enviou o seu filho, Jesus, para morrer na cruz do Calvário. O maior prejudicado, você fica aí questionando Deus. Ah, Senhor, o Senhor não podia ter deixado o mal se originar, como se você fosse o maior prejudicado. Ele, Deus, é o maior prejudicado da história, porque foi ele que pagou o mais alto preço em perder os seus anjos, em ser questionado diante de todo o universo quanto à sua bondade e fidelidade, e foi ele que entregou o seu próprio filho para morrer na cruz do Calvário em resgate da humanidade que hoje questiona a sua bondade por não ter evitado. Só que se Deus tivesse evitado e destruído o mal naquele instante, número 1, ou se não tivesse deixado originar o mal, não haveria livre-arbítrio, logo os seres humanos não seriam perfeitos, sua criação seria defeituosa. Número 2, que justiça é essa de Deus se ele tivesse eliminado o mal no mesmo instante em que ele surgiu? Aí, por ser mais poderoso, teria destruído Satanás no céu e haveria o questionamento. Será que o Satanás estava certo mesmo e Deus destruiu só porque é mais forte? Será que ele estava certo? Aí, com medo de ser destruído, todos os serviriam, porque ele foi arbitrário, tirano e executou o mal no momento de seu surgimento. Então, haveria um serviço por medo e por dúvida. E Deus não ia querer isso. Deus quer que você acredite nele de verdade, que você creia nele de verdade, que você o siga porque o ama e não porque medo dele tem. Resultado, ele teve que permitir os desdobramentos do império do mal para o universo compreender quem é que de fato tinha razão. Afinal de contas, até então o mal nunca havia existido e ninguém sabia o que era esta vida de pecado, esta vida de rebelião. Então Deus precisava que essa vida se tornasse evidente para todo o universo perceber que o mal é mal de verdade. Embora isso seja redundante, todavia é muito relevante. E o conteúdo da lição de hoje mostra-nos exatamente que Deus permitiu a existência do livre-arbítrio, Deus permitiu a queda, mas o maior prejudicado foi ele.
e Ele foi quem pagou a conta para resolver todo este problema. E se você aceitar a solução que Ele propôs, o mal que hoje nos atormenta, um dia deixará de existir. Estaremos no novo céu e na nova terra, onde habitam justiça. Isso não é legal? Bendito seja o nome do Senhor. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque apesar de ser o maior prejudicado, o Senhor, pensando em nós, proporcionou-nos a solução, dando-nos chance da vida eterna em Cristo Jesus. Muito obrigado. Em nome de Cristo te agradecemos. Amém.